Olá, pessoal. Hoje vamos ver algumas aplicações de integrais duplas. Vamos começar com o conceito de densidade de massa. Tá? De forma geral, se você tem um objeto, a densidade média desse objeto é definido como sendo o quociente da massa pelo volume. Ok? Agora, se o objeto é muito fino, nesse caso eu vou chamar de lâmina, a gente pode definir a densidade como quociente da massa pela área que essa região ocupa no plano. Muito bem. Agora, se você considera uma partição desse seu domínio, tá? A gente pode definir, né, a partição em pequenas sub-regiões, subdomínios. A gente pode definir a densidade em cada um desses pequenos domínios, tá? E fazer um limite quando cada um dessas regiões tende a um ponto, de forma que a gente pode definir a função densidade, né, desse domínio como sendo esse limite da densidade dessas pequenas regiões. Tá? De forma que agora você, né, pode considerar a densidade como sendo uma função que varia com o ponto. Agora, se a gente considerar, por exemplo, né, o nosso domínio contido no retângulo, fizer aquela partição como fizemos em integrais duplas, o que é que a gente pode dizer? Bom, a gente pode dizer, por exemplo, né, que em cada um desses pequenos retângulos, se você escolhe um ponto aqui arbitrário, o valor da densidade nesse ponto vezes a área vai ser aproximadamente a massa desse pequeno retângulo. Ok? Simplesmente porque, né, a massa é o produto, né, da área vezes a densidade. Essa igualdade ela vale em cada um desses retângulos. Só que agora eu estou considerando a densidade como sendo uma função, então não é igual porque eu estou escolhendo só um ponto para aproximar. Tá? Supondo, por exemplo, que essa função ela é contínua, isso aqui é uma boa aproximação. Muito bem. Então, isso seria a massa, né, de um pedacinho da lâmina, RJ. De forma que a massa total, né, vai ser essa soma daqui. Somatório entre todos esses retângulos. Tá? Ora, mas isso não é nada mais, nada menos do que uma soma de Riemann. Agora, se você fizer essas partições muito finas, ou seja, tender K e L tenderem a mais infinito, o que nós obtemos é que a massa é exatamente... Aqui deveria ser uma aproximação também, tá? Massa é aproximadamente isso aqui. Agora, tomando o limite, a gente chega no valor exato da massa. Só que isso aqui é, como eu falei, né? O limite de somas de Riemann. Esse limite, a gente sabe que se existir, é a integral dupla dessa função. Tá? De forma que a gente pode usar a integral dupla da densidade para recuperar a massa. Essa é a primeira coisa que eu quero observar. Essa mesma ideia ela funciona em outros contextos, tá? Como, por exemplo, no contexto de carga elétrica sobre uma certa região. Tá? Suponha que você tem uma região, um plano, com uma certa densidade de carga, vamos chamar de sigma, a função sigma de x e y. Então, a gente pode recuperar, analogamente como foi feito aqui, a chamada carga total, como sendo a integral dupla da densidade de carga sobre essa região. Bem, então, essas são interpretações, digamos assim, da integral dupla nesses contextos mais aplicados. E aí, nesse sentido, a gente pode usar os métodos de integração para calcular essas, por exemplo, a massa ou a carga total, tá? Digamos assim, problemas mais aplicados, como, por exemplo, esse aqui. Suponha que você tem, sua região é um disco de raio 2, ok? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. E eu suponho que sobre esse disco, a densidade de carga é dada por essa função aqui. Sigma de xy igual a x mais x ao quadrado mais y ao quadrado, coulombs por metro quadrado. Qual é a carga total desse disco? Tá? Bom, pela essa interpretação aqui, vai ser a integral dupla dessa função sobre o disco. Tá? E aí a gente pode integrar, por exemplo, natural aqui, como isso aqui é um disco, é natural usar integrais em coordenadas polares. Tá?
Antes disso, eu queria observar aqui o seguinte. Como o disco ele é um domínio simétrico, tanto em relação a x como em relação a y, tá? Então, a integral dessa função, essa função também é simétrica em relação a x e a y, e né, como essa também, essas duas integrais são iguais, ok? Tanto faz se integrar só x ou só y, já que o domínio é simétrico em relação a x e a y. Tá. Muito bem. Por outro lado, a integral, uma dessas, por exemplo, a integral de x sobre o disco, né? É de se esperar que seja zero, né? Bom, a gente pode fazer a conta, tá aqui uma conta simples, usando coordenadas polares, mas se você observar que essa função é uma função ímpar, e nesse domínio que é simétrico, tá? Então isso aqui também seria uma razão para a gente entender que essa integral é zero, ou seja, a parte da função que tem quando y é positivo é exatamente a mesma quantidade com o sinal negativo, né, quando o y é negativo. Então, tem uma compensação aqui. Tá? Então, bom, isso aqui seria uma outra razão para garantir que essa integral é zero, mas a gente pode fazer essa conta. Vocês podem verificar trivialmente. Muito bem, usando coordenadas polares, tá? De forma que essa integral aqui é zero e essa integral também é zero. Então, resta-nos agora calcular essa outra integral, que nesse caso é simples. Em coordenadas polares, x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado. O elemento de área, não esqueçam, r dr de θ. Tá? E no caso do disco, o θ varia entre 0 e 2π e o r varia entre 0 e 2. Tá? De forma que a gente obtém essa integral aqui, a gente pode separar em duas integrais, no produto de duas integrais. Tá? Por exemplo, a integral de r ao cubo dr, que é r à quarta sobre 4, e a integral de 0 a 2π da função 1 de θ, que é 2π. Então, aqui o resultado dá exatamente 8π. Ok, vamos para outro conceito, conceito de momento de centro de massa, tá? Muito importante também. Então, vamos supor, novamente, que nós temos uma lâmina com densidade ρ, tá? Num domínio D, uma lâmina que ocupa um domínio, uma região, um domínio D do plano com densidade ρ. O momento de uma partícula em relação a um eixo é, por definição, o produto da sua massa pela distância perpendicular a esse eixo, tá? Agora, de forma que, se a gente dividir esse domínio em pequenos retângulos RJ, a gente já sabe que se tem uma densidade, né, nós já vimos aqui em cima, que a massa de cada um desses retângulos é aproximadamente o produto da densidade num ponto vezes a área desse retângulo. Tá? Estou usando aqui novamente. Tá? Então, como o momento é o produto da massa pela distância, tá? Neste caso daqui, a massa vai ser a densidade no ponto vezes a área e a distância é justamente a coordenada y. Esse é o ponto. Tá? Aí a gente, daí o momento da lâmina inteira vai ser definido, em relação ao eixo x, vai ser definido como sendo o limite de todos esses momentos aqui. Tá? Ou seja, será, perdão, aqui seria uma aproximação, né? Se você tomar somatório em x e y, e o valor exato vai ser o limite quando você faz o m e o n tender a infinito. Ou seja, nesse caso, o que a gente obtém? A integral desta função aqui, ou seja, da função y rho de xy. Então, esse aqui é o momento da lâmina em relação ao eixo x. Esse número aqui, essa integral. Integral do produto da coordenada y vezes a densidade. Analogamente, o momento de D em relação ao eixo y é o produto, a integral dupla do produto de x pela densidade. Tá? E o centro de massa, atenção, tá? Do domínio D, ele é o ponto x barra y barra que satisfaz essas duas equações aqui. A massa total vezes x barra é igual ao momento em relação a y, e a massa total vezes y barra é igual ao momento em relação a x.
Lembre que o momento em relação a x envolve aqui o y, e o momento em relação a y envolve aqui o x, tá? Em suma, tá? Se der uma lâmina com densidade ρ de xy e massa m, então o centro de massa D é o ponto de coordenada x barra, y barra, dados por, né? X barra é 1 sobre m, tira daqui, tá? A integral dupla de x ρ de xy dA, x vezes a densidade, e o y barra é 1 sobre m, integral dupla de y ρ de xy dA. Tá? A interpretação física é natural, né? É o ponto onde você pode equilibrar o seu objeto, tá? Como, por exemplo, esse aqui que é um brinquedinho que eu acho que vocês já viram por aí. Foi feito, calculado de forma que esse ponto aqui é justamente o centro de massa desse brinquedinho, tá bom? Esse é o significado do centro de massa. Um ponto que você pode usar para equilibrar, por exemplo, né? A superfície pode supor, por exemplo, que a massa está toda concentrada nesse ponto. É bastante útil esse conceito, tá? A densidade de um exercício aqui, né? Em qualquer ponto de uma lâmina semicircular L é proporcional à distância ao centro do círculo. Tá? Então, eu tenho um semicírculo aqui e eu estou dizendo que a densidade é proporcional à distância ao centro. Determina o centro de massa dessa região aqui. Tá? Então, essa região ela tem uma densidade. Bom, a função distância ao centro, né, nesse caso, se você colocar isso aqui centrado na origem, vai ser isso aqui, né, o teorema de Pitágoras. Tá? De forma que, se a densidade é proporcional, então é uma constante vezes a distância. Essa nossa região, que é um semicírculo, ele não falou, né, então não falou qual é o raio, vamos supor que é um semicírculo de raio A, ele pode ser escrito em coordenadas polares dessa forma, né? O R variando entre 0 e A e o θ variando entre 0 e π. Tá? De forma que a massa, né, para calcular a densidade, lembre que eu preciso calcular primeiro quem é a massa. Tá? Então, a massa é a integral da densidade, que você pode resolver, por exemplo, em coordenadas polares. A constante psi, a raiz de x2 mais y2 é justamente R, né? O elemento de área é R dr, o R varia entre 0 e A e o θ entre 0 e π, então essa fica a integral dr ao quadrado de R de θ vezes K, né? Bom, essa integral aqui dá A ao cubo sobre 3 e a integral de dθ de 0 a π dá π, de forma que a massa é igual a K ao cubo sobre 3 vezes π, tá? Daqui a pouco a gente vai precisar, vocês vão ver, o valor dessa constante K sobre M, tá? Que a gente tira daqui é igual a, no caso, 3 sobre A ao cubo vezes π. Bom, agora vamos calcular as coordenadas do centro de massa, né? O x barra é 1 sobre M vezes a integral de x multiplicando a função densidade, tá? Essa constante ela pode sair da integral e aí, usando novamente coordenadas polares, o x é r cosseno θ e a raiz de x2 mais y2 é o r. E o elemento de área é o r de r de θ, tá? Então, de forma aqui, quando você integra isso aqui entre o cosseno entre 0 e π dá 0, tá? Então, essa integral, a gente sabe que vale a pena repetir, né? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma função só de r vezes uma função só de θ. A gente viu que, nesse caso, é uma consequência do teorema de Fubini. Essa integral é o produto das integrais. Tá? Esse fato é muito importante e muito prático. Integral, tudo bem, tem um valor. Mas essa integral aqui dá 0. Ok? Então, a coordenada x do centro de massa é 0. Observe que isso é super razoável. Por quê? Porque a densidade ela é simétrica em relação a x e a y, e a sua região também é simétrica em relação a x. Então,
Essa conta daqui está dizendo para a gente, aliás, o livro não faz essa conta, ele só argumenta, né? Como a região é simétrica em relação a x e a densidade também, então a coordenada x do centro de massa tem que estar aqui no eixo, tá? Claro que sim. Aqui está a conta, para ficar mais preciso. Agora vamos calcular a coordenada y do centro de massa, tá? Que é análoga, né? Então, sobre m, y vezes a densidade. Bom, a integral é análoga, tá? No caso, y é r seno de θ, isso aqui vira o r, isso aqui vira r dr de θ, tá? Constante eu coloquei aqui fora, como eu falei, aparece aqui o k sobre m, tá? Que a gente já sabe quanto é. Bom, e agora a gente pode resolver essa integral simplesmente, tá? A integral de r ao cubo é a quarta, entre 0 e a, é a quarta sobre a, e a integral do seno entre 0 e π é igual a 2. Tá? Vocês podem ver trivialmente. Muito bem, de forma que, substituindo agora o valor do k sobre m, simplificando as coisas, a gente vê que a coordenada y é 3 meios de a sobre π. Então, está aqui o ponto, a figura já tem anterior, isso aqui, esse ponto que nós encontramos é o centro de massa dessa região com a densidade igual, proporcional à distância à origem. A gente finaliza por aqui.